Pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos reiniciando o nosso canal do YouTube e nós temos 3 programinhas, nós temos 3 atividades que serão constantes. A primeira vai ser o nosso Papos com Sustentabilidade. Esse aqui é o primeiro. Muito bem-vindo, Berna, meu amigo. Valeu, amigo. Meu parceiro de sonhos e de ações. Muito bom. Bacana. Aqui, parabéns por esse novo canal, essa nova oportunidade, o recomeço, né? Estamos aí para falar de Amazônia, né? Pois é, Berna, e nós sempre investimos muito mais em outros canais, como Instagram, Facebook, e nós resolvemos que a nossa praia é disponibilizar qualidade de conteúdo. Sim. Por isso esse perfil mais de aula mesmo, de conteúdo um pouco mais extensivo, e nosso compromisso é que depois a gente tenha umas pílulazinhas para que a pessoa perceba o que nós estamos fazendo, o que nós precisamos fazer para alcançar uma Amazônia sustentável, um outro modelo de desenvolvimento. Então, já apresentado o programa, eu quero falar um pouquinho do Berna Magalhães, ele que é uma pessoa que eu admiro muito, tenho certeza que muitos de vocês já conhecem em Belém, no Pará, na Amazônia, mas esse programa tem a pretensão de chegar muito mais longe. Ele é o estrategista de marca de uma empresa chamada Libra. Vou repetir, Libra Brand. Então, dê uma conferida lá. E não poderia ser outra pessoa, Berna, porque hoje nós vamos conversar sobre a marca Amazônia. Então, seja bem-vindo e fique à vontade. Bacana. Pois é, a gente até estava falando agora, né? Porque assim, eu já participei de alguns fóruns que se debate sobre o empreendedorismo, sobre as oportunidades que se tem na Amazônia. E muito se fala assim, precisamos criar uma marca Amazônia. A marca Amazônia já existe. Perfeito. Só que essa pretensão, em alguns debates desses, tem a intenção de institucionalizar a marca Amazônia. E assim, quando a gente fala de marca, muitas vezes as pessoas pensam no logotipo, no símbolo, aquela representação visual. E a marca é muito mais do que isso, né? Então, quando a gente fala assim, o que a Amazônia representa, o que você pensa quando fala em Amazônia, isso já é um sentimento, um halo de marca que ressoa nas pessoas. Perfeito. Então, é importante a gente considerar que essa construção de marca, ela já existe, e até tem um conceito, quando a gente fala de branding, né, o termo em inglês é meio complexo, mas assim, vamos falar de estratégia de marca, ou idealizar marca, ou fazer marcas. Você tem um conceito chamado place brand. O place brand, ele é a marca de lugares, né? Então, por exemplo, você tem a marca de produtos, mas você tem a marca de lugares. E aí, às vezes, é confundido com place marketing, que é você, por exemplo, numa questão turística, ou você quer evidenciar as belezas naturais, as coisas de um lugar, você faz uma divulgação, você faz campanhas desse lugar. Perfeito. E não é o caso. Quando você fala de place branding, é uma coisa um pouco mais profunda. Que a gente precisa entender, por exemplo, que como a gente tem uma ocupação extensiva, né, em algumas áreas mais intensas e outras áreas menos intensas, de pessoas, povos, comunidades tradicionais, enfim, comunidades indígenas na Amazônia, os lugares eles já têm a sua vocação, já tem a sua construção, a sua sociedade já tem lógicas e dinâmicas. Sim, falando de Amazônia, Pará, enfim, mas a gente tem a Amazônia em outros países também. Mas considerando isso, a gente tem o que nos conceitos de place brand fala-se que seria o greenfield, né, o campo verde. Perfeito. Que o campo verde, aliás, o brownfield, que é o brownfield é o campo ocupado, o greenfield seria o campo verde que é inexplorado. E aí, só um parênteses. Na Amazônia, esse brown, que já foi alterado, já alcança 20%. Então, nós temos 5 milhões de quilômetros quadrados, somos 9 estados no Brasil e mais 9 países. Então, só para fechar esse parênteses, 9 países, e desses 9 países no Brasil, 20% do que normalmente se considera Amazônia já foi alterado. Bacana. E aí, quando a gente tem já essas dinâmicas que acontecem nesses espaços, você não pode simplesmente impor uma questão, vamos dizer, considerando estratégias de marketing ou de marca. É preciso, então, respeitar as dinâmicas sociais, culturais, econômicas, ambientais dos espaços e assim, não considerar que isso é apenas uma jogada de marketing com o nome Amazônia. Perfeito. Se a gente for no Google, está entre as palavras mais buscadas do Google, ou é a palavra mais buscada do Google. Então, a gente não pode considerar somente isso com efeito ocasional. A gente tem que considerar que existe uma trajetória histórica na Amazônia e existe um futuro desejado para a Amazônia também. Então, zelar por essa marca é importante para todo mundo. Com certeza. Berna, nós falamos no início que esse Papos com Sustentabilidade nasceu numa rádio. Hoje, ele acontece aqui nesse podcast, né, nesse videocast, mas ele também é um livro. E neste livro,
o capítulo 8º é sobre a Amazônia. Não existe a Amazônia, na verdade, existem várias Amazônias. Na tua fala já começa a ser insinuado isso. E é uma verdade, é um fato. Eu estou falando em termos de biomas mesmo. Não existe o bioma amazônico. Existem vários subsistemas dentro dessa região chamada Amazônia, que são 5 milhões de quilômetros quadrados. Dito isso, nosso canal ele tem como objetivo maior informar e discutir uma forma que nós precisamos encontrar de um modelo diferente de desenvolvimento, onde seja a marca, seja a atração de turista, como você comentou, ou de outros negócios, fomentem uma condição digna para os 30 milhões de amazônidas sobreviverem de uma maneira digna e os serviços ambientais oferecidos gratuitamente pela floresta, eles continuem sendo ofertados. Então, nesse sentido, como é que um melhor uso de uma marca ele pode trazer benefício para cada um dos 30 milhões de habitantes da Amazônia? É curioso porque, assim, eu falei de vocação, né? Então a gente tem essas múltiplas Amazônias, cada uma com vocações específicas, seja por influência natural, né, do clima, do solo, do território, seja por influência das culturas, que também são diversas em diferentes espaços da Amazônia. Então cada espaço tem sua vocação, e essas vocações, elas têm valor. Só que assim, a gente vive numa economia capitalista, né? E esse valor ele é convertido em preço. Então, nesse ponto, inclusive, a gente tem uma dinâmica que a gente está construindo como ferramenta na Libra, que até tem o nome Valorigem, né? Que a ideia é identificar o valor da origem, o valor os negócios e produtos e insumos que têm suas origens. Perfeito. Então, nessa dinâmica, você tem os valores atribuídos, que é tudo isso que você falou, né? Então, o que eu tenho como belezas naturais que pode ser evidenciado? Esses valores atribuídos eles podem ser alterados, né? Dinamizados pelo homem, né? Então, o meu modo de fazer, meu saber tradicional, ele pode ser nativo, né? Inato, que são as questões de condições climáticas e naturais do local, e eles podem ser valores atribuídos também técnicos. Então, por exemplo, o trabalho que você faz de gestão ambiental, o trabalho que a gente faz de comunicação, design, eles são valores atribuídos tecnicamente. Então, quando você constrói esse ambiente de valores atribuídos, você tem ali uma série de... É uma grande costura teórica que você precisa converter isso no que a gente chama de valor percebido. Perfeito. Esse valor percebido já diz respeito ao consumo. Como eu falei, a gente está numa dinâmica capitalista e as pessoas têm... não é uma coisa hedonista. As pessoas têm desejo, sentem prazer no consumo, elas têm um estilo de vida, então elas querem satisfazer esse estilo de vida, esse processo e até é interessante falar nisso, né? Porque assim, tem um livro que chama Design e Crime, é o nome do livro. Design e Crime. Ok. E ele fala, tem um trecho que ele fala assim que em algum momento da história o conceito de cidadão e o conceito de consumidor eles se misturaram. Então assim, você não é mais um cidadão independente do seu modelo de consumo ou do seu ser consumidor. Por isso que, assim, quando você consome, você é cidadão. Quando você é cidadão, você está consumindo. Então, como eu consigo exercer minha cidadania por meio das minhas escolhas de consumo? E aí o valor percebido, quando ele sai um pouco dessa lógica de simplesmente esse capitalismo voraz, de eu quero, eu desejo, eu vou extrair a qualquer maneira, eu vou degradar, quando sai disso, você entra num ciclo mais voluntarioso do consumo e do capital, sim, que a gente consegue escolher melhor. E assim, quando você escolhe melhor e você cria um sentimento ou uma intenção ou um desejo por trás dessas escolhas, aí você impacta no preço. Então, me dói, assim, nessa minha trajetória, me dói ver, por exemplo, pessoas que têm saberes tão finos, refinados, com culturas tão raras, passando necessidades. Sim. Perfeito. Então, como é que você consegue converter aquilo em produtos desejáveis, que enquadrem no estilo de vida não só de quem vive aqui, mas que vive em outros países, e você gera uma prosperidade e um desenvolvimento próspero. Quando você fala de tudo isso, e assim, inserido no nosso contexto, tudo isso é marca Amazônia. Né? Perfeito. Bera, tu falaste da tua trajetória, eu fiquei pensando na questão de nós podermos fazer uma retrospectiva da importância da questão ambiental para o mundo. Sim. Hoje, de novo, a Amazônia volta a ser
objeto de interesse e de atenção no mundo inteiro. Só que ela está rivalizando com uma guerra, que é a guerra da Ucrânia. Se nós olharmos para trás, a primeira área de proteção ambiental é no final do século XIX. Lá atrás, o homem percebeu a importância que precisaria olhar de uma maneira generosa e racional para os recursos naturais para continuar a se desenvolver. Só que logo depois veio a Primeira Guerra. E aí essa questão mais sofisticada, essa questão mais que exige um pouco mais de reflexão, que essa possível e necessária harmonização da intervenção humana com os fluxos naturais, ficou deixado para trás. Aí veio um momento de recuperação no mundo e logo depois, logo em seguida, veio a Segunda Guerra Mundial. Então teve a Primeira Guerra Mundial, aí o mundo estava começando a respirar, 1939 até 1945, guerra de novo. A ONU é criada em 1945 com esse interesse de a guerra é o pior inimigo de todo ser humano. Por quê? Ela leva à morte, ela leva à separação. Ela tira a vida, né? Ela tira a vida. Então, se existe algo contrário à sustentabilidade, é a guerra, é a morte. Pois bem, aí se começam os primeiros movimentos, até em 1972 se cria o primeiro encontro mundial para se discutir desenvolvimento e meio ambiente, em 1972, a gente está falando de 51 anos. Sim. Tudo leva a crer agora que nós entraríamos num momento de paz, de progresso, e mais uma vez estamos envoltos nesse temor, nesse medo de vai que um doido resolva. Explode tudo. Então, temos esse senão, só que ao mesmo tempo, o motivo de esperança é que tudo leva a crer que daqui a 2 anos, em 2025, a COP, que é o momento, é a reunião do mundo inteiro discutir as questões de mudança do clima, acontecer em Belém do Pará. Então, eu quero que faça uma relação agora entre a marca Amazônia, essa questão da COP, e como Belém, como o Pará e como a Amazônia pode se aproveitar deste encontro mundial. Eu vejo assim, o próprio reconhecimento, ou a indicação de Belém como essa cidade sede de um evento como esse, gira em torno da presença da cidade aqui dentro desse universo amazônico, e nada mais justo do que esse protagonismo. Do que falar de sustentabilidade sendo protagonista não só como discurso, né, mas também como ação. Né? Então você vem, né, você traz uma dinâmica também para a cidade, você vai ter visitantes de outros países que vão interagir com a realidade, não é só com a fantasia, né? Não é o efeito Disney. Exatamente. É a prática, realmente, como nós somos, nossa complexidade, nossos dilemas, os paradigmas da urbanização também. Sim. Que tu, como engenheiro, sabe muito mais do que eu os problemas base da cidade nesse processo. Então a gente se coloca em holofote de uma maneira importante e interessante das próprias pessoas que vivem aqui, empreendem aqui, se valem dos recursos naturais, seja fluviais, seja das ilhas, seja no estado todo, né, o extrativismo que ainda é pouco beneficiado e verticalizado no nosso estado. De que forma tudo isso se conecta com a realidade econômica ou com as dinâmicas possíveis de uma economia virtuosa para o mundo? Então, eu acredito que assim, muito menos do que ficar, porque Belém não tem estrutura, a gente vai passar vergonha, muito menos do que pensar isso, é pensar que nós temos 2 anos para caminhar, não vamos correr, vamos caminhar em direção a algo que a gente quer para o futuro. Perfeito. Então, acho que assim, nós como profissionais de consultoria, mas como cidadãos também, a gente tem intenções, a gente tem propostas para isso, e acho que um diálogo de poder público que está articulando, né, com o governo federal, o governo estadual, que estão articulando isso, e municipal, com certeza também, juntando com a iniciativa privada, que tem intenções, o terceiro setor, entender a realidade, independente de disputa política, de pai da ideia, ou governo que está posto aí durante um evento, que é um evento para a cidade. Sim. E que é um evento para os cidadãos. Berna, eu concordo plenamente contigo. Eu acredito que é uma oportunidade, e Belém tem todas as condições e os motivos para sediar. Primeiro, as vocações de Belém, ribeirinhas, por exemplo, elas são muito similares à vocação amazônica. Acabaste de falar aí dos transportes fluviais. Nós, sim, temos uma questão urbana muito forte. Nós somos uma das metrópoles da Amazônia, mas também temos 29 ilhas, conforme tu citaste. Então, esse mosaico que é Belém, ele representa
E ele sim, historicamente, é um lugar de discussão e porta da Amazônia. Então, claro que nós temos nossos problemas e que bom que todo mundo, quando vai receber um visitante em casa, se arruma. Sim. Agora, nós não podemos ter aquela postura de colocar tudo no quarto da bagunça. Sim. Então, nós precisamos sim planejar, perceber onde nós estamos, onde nós queremos chegar daqui a 2 anos, mas sabendo que muita coisa é o porvir. Só que dependendo de como nós nos mostremos, de como nós recebamos, nós podemos criar novas parcerias, inclusive novos saberes, para que a gente possa enfrentar esses desafios que a cada dia se evolumam. Falar das questões urbanas, seja de trânsito, seja a questão da violência urbana, seja a questão de saneamento. Apesar de nós sermos cortados por inúmeras bacias hidrográficas, nós não temos o direito, Berna, de tomar banho de igarapé dentro de Belém. Então isso é um absurdo. Então eu imagino que, você falou de fantasia. Ou de navegar nos canais, né? Ou de navegar nos canais. Eu fico imaginando uma pessoa que venha nos visitar durante a Copa, que uma das ilusões, você falou em Disney, sim, eu vou tomar um banho em Belém, eu vou tomar um banho no Igarapé. E essa pessoa não vai poder tomar banho em Belém. E nem atravessando o rio é seguro mais. Pois bem, exatamente, porque nós estávamos um dia lá no Cumbu, uma amiga nossa, que é dona de uma barraca, não vou citar o nome, eu disse, deixa eu ver a questão do teu esgotamento sanitário. Em suma, como nós sabemos, como ela é também regida pela maré, toda vez que a maré está baixa, aparecia todos os excrementos da barraca. É esse tipo de solução não sustentável que a gente tem que abrir mão. Então, o norte é esse. Para nós consolidarmos, e veja se eu estou no caminho certo, Berna, uma marca, essa marca tem que ser acompanhada pela prática, por atitude. É isso mesmo? Com certeza. E para quem ficou perdido nesse debate todo de marca, né, se a gente fala, por exemplo, de uma loja, um restaurante, ela tem uma marca, vamos dizer, que é a marca visual, que todo mundo enxerga e identifica ali como referência, mas ela tem produtos, tem serviços, tem tudo isso que a gente está falando. Então, todas essas experiências que a gente tem na cidade, na floresta e nesse ambiente que a gente chama de Amazônia, diz respeito à marca Amazônia. A questão é que, por exemplo, diferente de uma marca institucionalizada, que é você ter um dono, é uma marca que não tem dono, é uma marca democrática. E assim ela deve continuar, e assim ela deve não se tornar um selo que um ou outro possa. Eu posso usar o selo Amazônia, a marca Amazônia no meu produto, no meu serviço. Não. Ela é mais um sentimento que deve, sim, ter o máximo de coesão possível nos conceitos que regem a natureza desse espaço que a gente está falando, a natureza vocacional dessa marca que a gente está falando, que é o maior bioma do mundo, e como a gente consegue trazer uma economia próspera e que usa realmente esses recursos de forma adequada, vamos dizer assim, não é nem correta, é adequada, né? Que a gente sabe que, por exemplo, todos esses processos eles estão em constante evolução e a gente sabe que uma busca por entender quais são esses ativos importantes da Amazônia, ela tem um processo científico, tem processo misturado com saber natural para a gente poder chegar em novas oportunidades econômicas para o nosso estado, para a nossa cidade. Bacana. Berna, o papo tá bom, mas já caminhando para o fim, eu quero falar sobre integração. Eu, como Amazônia, não me vejo integrado com o acreano, sim, não me vejo integrado com o pessoal de Roraima, e tenho certeza, inclusive pelas minhas viagens, que não existe esse sentimento de ser amazônico. E, por conseguinte, não existe essa integração pan-amazônica. Já tem até algumas iniciativas governamentais, mas não se colou. Essa desintegração, essa não integração, tu achas que contribui de uma forma negativa para que a Amazônia se fortaleça, inclusive através desse carimbo, dessa identidade? Eu acho assim, é importante entender que existe um sentimento que une, que talvez, assim como tu falaste, não existe talvez essa cola ainda que seria importante ter, da gente se reconhecer como irmãos, sim, dentro de um mesmo ambiente. Exato. Né? Não existe. Poderia existir mais, né? Mas, de certa forma, a gente ter essa noção de que existe um sentimento único, ou pelo menos algumas particularidades de identificação, tanto de bioma quanto de cultura, e a gente talvez aí sim traçar um fio condutor do que seria essa marca Amazônia que representa as múltiplas Amazônias. Muito mais do que girar em torno de instituições querendo institucionalizar, como eu falei, essa marca para gerar produtos de origem, para satisfazer desejos de mercados específicos, é entender que esse sentimento, quanto mais único ele for, melhor vai ser a possibilidade de você transportar tecnologias que funcionam nas múltiplas Amazônias. Se eu gero uma forma mais sustentável
de captar água da chuva, se eu gero uma forma mais sustentável de manejar uma determinada espécie de peixe, ou se eu gero uma forma mais sustentável de fazer também um processo circular de uma determinada cadeia. Existem problemas e questões que são únicas para todos esses locais. Sim. Acho que é muito mais se reunir em torno da dor e das dificuldades do que pensar simplesmente em carregar uma bandeira bonita. Perfeito. Que seria a marca gráfica, a marca visual que as Entendi. pessoas tanto esperam. Assim, qual é a marca Amazônia? Cadê o símbolo? Qual é a letra? São múltiplas. Não tem como eu dizer assim que existe uma forma, uma cor, um estilo que representaria toda essa complexidade que são as Amazônias. Né? Perfeito, Bernardo. Isso aí para mim faz todo sentido. E o que eu vejo é que muitas nações, muitas regiões, muitos lugares, às vezes, pela precariedade, elas se desenvolvem pelas dificuldades. Sim. Talvez, um dos motivos, me ocorreu isso agora, Bernardo, que um dos motivos que nós tenhamos dificuldade no desenvolvimento sustentável, no outro padrão de desenvolvimento, é que tudo é superlativo, tudo é muito abundante. Uhum. Nós temos... Aí parece banal, né? Aí banaliza. Nós temos muita água, nós temos as maiores reservas de minério do mundo, nós temos o maior patrimônio genético do mundo e tudo fica tão superlativo que a impressão que dá... Sim. Você comentou da pouco, nós vamos caminhando, né? Não vamos correndo, mas é preciso dar um basta em relação a algumas coisas intoleráveis. Já falamos aqui de precariedade de saneamento, já falamos aqui de cidades caóticas, já falamos de pobreza e miséria absoluta nessa região, que é uma das mais ricas do planeta. Nós precisamos, e reitero, esse é o objetivo desse canal, discutir mais, mas também ter atitude para fazer desse lugar um laboratório e um foco irradiador de boas práticas para o mundo. E, se eu entendi, é o que tu estás defendendo também, a COP pode ser vetor, né? Um vetor, um grande gramofone, um local para dizer, nós somos dessa forma, reconhecemos onde estamos, mas entendemos que podemos chegar muito mais longe. E resgatando o que eu falei do place branding, é um sentimento. Então a gente se reunir muito mais muito menos do que se reunir em torno de uma bandeira, se reunir em torno de um sentimento. E esse sentimento talvez crie essa atmosfera de marca. Então, quando a gente pensa assim, que nós vamos receber pessoas de culturas diversas, de realidades diversas e com expectativas diversas na nossa cidade, que tem as contradições, as complexidades e às vezes até o distanciamento dessa ideia do que se tem de Amazônia, a gente pode apresentar, né, as nossas singularidades de acordo com o que a gente tem também como o que oferecer, enquanto cultura, enquanto urbanidade também, em torno da Amazônia, enquanto atitude, ações, iniciativas, negócios. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos essa oportunidade da gente sediar um evento como esse. Me sinto, assim, no dever de me preparar como empreendedor, como empresário. Faço o convite também para você que tem hotel, você que tem restaurante, você que tem qualquer tipo de dinâmica de varejo, comércio, serviço, que você olhe para esse evento com bons olhos, da mesma forma como você olhou para uma Copa do Mundo. Exatamente. Alguns anos atrás, Sim. querendo, cadê a Copa do Mundo? Não teve. Talvez até melhor por outras questões que até a gente conversou em off. Mas ao invés de ter a Copa, vamos ter a COP. Né? O que essa COP pode trazer de bom para a nossa cidade? O que essa COP pode fazer com que a gente, assim como a pandemia, por mais que tenha tido, enfim, uma tragédia sanitária humana, de saúde pública, gigante, que vitimou, enfim, milhares de pessoas, a gente ter esse sentimento de transformação e aceleração por meio de um evento como esse. Perfeito. Então, Bernardo, vê se é isso que eu entendi. Você que é especialista, você é o estrategista de marca da Libra Brand. Não existe a marca Amazônia. Na verdade, o dinamismo, a vida em si, o percurso da vida, seja no aspecto econômico, cultural, gastronômico, tem a ver com cultura, o aspecto relacional é que vai fazer que as pessoas criem diversas marcas cujo sentimento vai impregnar, seja a marca da sua sorveteria, seja a marca da sua exploração, por exemplo, de açaí, enfim, do negócio amazônico. É isso? Então, a marca Amazônia, ela, na verdade, ela está impregnada, ou deve estar impregnada. É isso. Ela não existe institucionalmente. Ela não tem dono, não tem CNPJ, não está no site do INPI como uma marca registrada, com um símbolo, com uma identidade. Ela é muito mais uma ideia.
É porque as pessoas às vezes têm essa expectativa de associar a marca ao que se chama popularmente de logomarca, que é um símbolo, vamos dizer assim. Mas essa marca ela tem um sentimento, ela tem uma intenção. É importante que a gente vivencie isso, se sinta amazônico, entenda a vocação, o sentimento, as expectativas e a nossa responsabilidade como viventes aqui. E como anfitrião, como cidadãos e consumidores aqui desse espaço, o que a gente pode fazer de bom por esse espaço e como a gente consegue, talvez, perpetuar essa marca Amazônia, para que ela continue sendo o maior bioma do mundo, o mais diverso, o mais interessante e não exótico, né? Mas assim, de ter isso como um sentimento coletivo mesmo de positividade em relação ao que a gente tem de riqueza. Né? Bacana. Eu comentei anfitrião porque nós vamos acolher visitantes, nós vamos conhecer outras pessoas que vão vir visitar, não só para participar da discussão, mas também turisticamente. É isso que nós esperamos. Então, Berna, quero mais uma vez te agradecer. Bacana. Saiba que nós temos esse compromisso de potencializar tudo que tem a ver com a Amazônia e com modelos inovadores de desenvolvimento que sejam inclusivos para todos. Nós hoje no Brasil temos vários desafios, mas o principal, na nossa opinião, é diminuir as disparidades econômicas que fazem mal para todo mundo. Sim. Se existe uma certeza em relação à questão ambiental, falo sempre isso para os meus alunos, é que a excessiva riqueza, então, por exemplo, a pessoa que tem 30 carros, 8 helicópteros, 2 aviões, ela, por consumir muitos recursos, ela acaba impactando tanto quanto aquela comunidade que joga os seus dejetos, por exemplo, de esgotamento sanitário, diretamente no córrego. Então, a excessiva riqueza, por consumir muito, e a excessiva miséria, que acaba degradando, seja o solo, seja a água, seja o ar, são os principais impactadores em relação aos recursos naturais. Nós precisamos nos reinventar a partir de uma necessidade que é acolher todos que estão aqui. No caso da Amazônia são 30 milhões, no caso do Brasil são 210 milhões, e no mundo, já que falar de Amazônia é falar do mundo, nós já somos mais de 8 bi. Nesse sentido, eu quero me despedir, e esse programa ele tem um oferecimento especial à filha desse cidadão, que é a Gaia. Então, Gaia, um dia você vai ver esse programa e saiba que a luta do seu pai por uma Belém, por um Pará, por uma Amazônia, por um mundo melhor, também é por conta desse amor que já existia antes de você nascer. Beijo, Gaia. Estou muito feliz, eu fiquei até emocionado, mas eu preciso dar o último recado. Por favor. Te agradeço de coração por essa generosidade, né, de citar minha filha, e, enfim. Mas, pegando o gancho do tema, sim. Acho que muito mais do que esperar ou querer uma marca amazônica é entender se você tem um negócio na Amazônia, seja uma marca amazônica. O que é ser uma marca amazônica? É respeitar, né, o que a gente tem aqui de diversidade, de riquezas, e ser sustentável com o uso de recursos, manejar esses recursos adequadamente. Então, acredito que ser uma marca amazônica é poder, seja de produto, seja de serviços, o que você oferecer, que você entenda que a sua marca tem um contexto. No local que você está sediado, onde você paga seus impostos, existe todo um contexto e uma dinâmica, e os recursos eles não deixam de existir, eles vão de um lugar para outro, às vezes para o lugar errado. Então, maneje os recursos para o lugar certo, vivencie esse lugar, faça com que o seu negócio, o seu empreendimento, ele seja próspero, não só para você, mas para o território que você ocupa. Berna, mais uma vez obrigado. Olha, aviso dado, convite dado, ser uma marca amazônica. Então saiba que assimilamos, já está anotadinho aqui, reforçando o nosso compromisso, ser uma marca, com certeza, através da atitude, e fica aí a deixa e a dica. Acreditamos que um dia isso vai ser tão natural que não precise ser explicitado Sim. por um consultor, que, na minha opinião, é uma das nossas referências. Olha, a hora desse rapaz é cara, viu? Eu não conheço, só que vale cada centavo. Então, gratuitamente, você recebeu. E, Berna, nós, no nosso negócio, nós reafirmamos o nosso compromisso de ser uma marca amazônica, principalmente a partir da nossa atitude. Em relação ao nosso canal Paulo Pinho, nós também temos esse produto, que é o Papos com Sustentabilidade, onde o nosso compromisso é sempre, vai ser difícil, depois desse papo maravilhoso, mas trazer pessoas que contribuam
com o pensar e com o fazer amazônicos. Vamos junto. Até a próxima, Paulo. Valeu. Até a próxima.